Forma. E aí, povo lindo? Vamos para mais um programa Cuidado que Transforma. E você, tá firme, forte, aprendendo muito nesse programa que promete sempre trazer o transformação para sua vida? Pois bem, então vamos nessa. E hoje está arrasando esse nosso programa. Deixa eu só buscar aqui o nosso roteiro para a gente não se perder. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual o horário que você venha cur- curtir mais um programa Cuidado que Transforma, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O nosso programa, nós discutimos as estratégias para você resgatar a confiança pessoal e melhorar seus relacionamentos familiares, mesmo que não confie em terapias. Eu sou Marlene Silva, especialista em saúde integrativa sistêmica e bem-estar. E o tema de hoje é medo de ser julgada. Quem não já passou por isso? Quando a opinião dos outros pesa mais que a sua verdade. Então, para hoje, nós vamos refletir sobre esse medo. Por quê? As pessoas têm tanto medo de julgamentos, julgamentos externos, pessoas às vezes estranhas, né? Que não pagam nada, que não resolvem nada na sua vida, tem mais valor, tem mais peso na opinião do que as pessoas que realmente estão ali com você, que sustentam o rojão ali com você. Então é para isso que a gente vai refletir nesse programa de hoje. Você já deixou de fazer algo por medo do que os outros iam pensar? Eu já deixei de fazer. Já fiz isso. No passado já passei por isso também. Então, por isso que hoje eu trago com tanta verdade essa reflexão para vocês. Porque eu já passei por isso. Eu já fiz isso. E quem não deixou de fazer algo por medo do que os outros iam pensar, né? Então, para pensar sobre isso, para pensar sobre essa ação de que você deixou de fazer algo para agradar, ou seja, para não ser julgada pelo medo desse julgamento. E é esse julgamento que tá o quê? Paralisando, tá deixando você parar, deixando você presa a situações desfavoráveis, deixando você, por exemplo, presas a situações que só você pode falar. Basta. Só você pode parar, pode falar. Não, não quero mais. Isso não é mais a minha realidade. Ou isso eu não desejo para mim hoje. Hoje eu não posso mais me deixar influenciar por esses medos. Então, o medo tem te paralisado? Se esse medo tem te paralisado, é esse medo que a gente vai ter que trabalhar. A gente não pode deixar-se levar pelo medo. E o medo, ele influencia a sua vida e deixa você de vivenciar os seus sonhos, deixa você o quê? À mercê das ideias dos outros. E o outro não paga a sua conta. O outro não paga para ver. É você quem paga para ver. Então, tome as rédeas da sua vida e passe a encarar o medo, vivenciar esse medo, né? Porque muitas das pessoas falam, não, eu tenho medo disso, então eu não posso me vivenciar isso. Não é isso. Fugir não vai resolver o problema. A fuga, ela é sempre o quê? A mais fácil. O nosso cérebro, ele nos mostra que fugir do problema é melhor, mas enfrentá-lo é sinal de que você está vivenciando esse medo e não deixando que ele paralise você. Como você lida com críticas ou olhares de reprovação? Eu tô assim, ó, só olhando, só observando, porque as críticas, elas só são bem-vindas quando elas o quê? Nos fazem crescer.
quando elas têm aquele olhar de desdém, de menos valor, eu só o quê? Ignoro. Ontem mesmo, ontem, não, anteontem. É anteontem. Isso, anteontem. Ontem foi quinta-feira. Isso, quinta-feira. Hoje é sexta. Então, ontem, antes de ontem, na quarta-feira, eu estava com uma demanda de transferência de paciente de um setor para outro. E o que que eu fiz? Fui lá e fiz. Era meu dever, era minha obrigação fazer essa transferência. Aí veio uma abençoada, né, uma colega de trabalho, toda só em cima do salto 17, querendo pisar em mim, me criticando que eu perdi tempo, dinheiro e recurso pela transferência mal resolvida, que eu não fui feliz nessa minha transferência. Por quê? Porque a paciente ganhou alta, ou seja, eu perdi tempo e dinheiro com isso. Mas me avisaram que ela ia ter alta? Não, não me avisaram. Então, se não me avisaram que ela teve alta, eu fiz o quê? Processo correto, certo? Perdi tempo? Posso ter perdido, mas eu fiz a minha parte, o que me cabia. E ela veio toda soltando os fogos pelas ventas, né? Como dizem, brigando, estardalhando. Eu não dou, eu não faço parte dessa plateia, deixa ela falando sozinha, deixa ela brigando com os olhares de críticas sozinha. É assim que a gente lida com esses olhares de reprovação, com essas críticas mal resolvidas. Ou seja, a raiva ficou para ela. Ela ficou com raiva, ela brigou, ela esbravejou e falou sozinha. No, dando uma de louca. Literalmente, larguei ela lá dando uma de louca. Você acha que eu vou perder tempo com uma pessoa dessa? Eu nem perco meu tempo. Então é assim que a gente lida com pessoas que estão cheios da razão. Você vai adiantar falar com ele que você fez o seu papel e que para que ele tivesse sido realmente efetivo, eu deveria ter sido comunicada dessa alta prevista para esse paciente, não deveria? E fui. Então eu só fiz o meu processo. Perdi tempo? Talvez tenha perdido. Mas é importante o quê? Para eu aprender a perguntar primeiro, né? O profissional médico que esqueceu de me avisar que ele ia dar alta para esse paciente. Simples. Aí as próximas transferências eu faço o quê? Pergunto antes para evitar esse tipo de problema. Aprendi com isso? Aprendi. E o que que eu fiz? Eu não perdi, não vendi a minha paz para ela, não dei a minha paz para essa pessoa, não virei plateia para ela pisar sobre a minha artéria. Não dei plateia para ela. Porque é mais interessante criticar do que verificar. Então é isso, é lidar com a crítica. Quando você lida com críticas ou olhares de reprovação com medo, as pessoas vão só o quê? Pisotear. Ontem não teve esse tipo de conversa, não teve esse tipo de crítica, não teve esse tipo de olhar, porque ela viu que ela não vai ganhar, me ganhar no grito, e ela não viu, e ela viu que eu não vou, o quê? Dar ela, fazer plateia para ela, não vou bater palmas e não vou bater e dar parabéns para ela pelo show que ela deu. Quem que ficou como louca? Quem que ficou nervosa? Quem que ficou brava? Não fui eu. É assim, gente. A gente vai aprendendo a lidar com as coisas no dia a dia. E as situações, elas vêm para nos ensinar. Outra coisa, outra reflexão, outra frase para você refletir. Você se veste, fala ou escolhe algo com base no seu desejo ou na aprovação externa? Por exemplo, nós mulheres, você se veste para você ou você se veste para agradar o outro? Você se veste com a roupa que você escolhe, com base na sua vontade, no seu desejo ou na aprovação externa? Você prefere, por exemplo, você vai a alguma festa, eu tenho que ir com uma roupa nova, porque
Senão, né, vou ser motivo de fofoca alheia. Ou você veste a roupa que você deseja e até repete com estilo e tá tudo bem? Ou às vezes você fala ou escolhe com base no desejo dos outros, na aprovação. Ah, não, eu tenho que escolher vestir-me ou me portar-me dessa forma por causa que eu tenho que ter a aprovação de fulano, aprovação de Beltrano. Então pense nisso. Pense nessas situações. Eu me visto para agradar a mim. Eu me visto conforme o estilo que eu tenho e não o estilo que o outro tem. Tanto que hoje eu posso dizer para vocês que eu sim escolho fazer dessa forma, eu sim escolho fazer de outra forma. E tá tudo bem. Então, eu me visto, falo e escolho com base naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero para minha vida. E tô pouco me lixando se o outro aprova ou não. Eu gostando daquilo que eu estou vendo no espelho, tá tudo bem. E para isso, claro, eu busco, ó, sempre vestir-me e escolher algo que me transmita o meu estilo, não o que o outro deseja. Porque o outro vai estar sempre querendo diminuir você, vai estar sempre querendo deixar você chateada, né? E é tão bom a gente poder escolher as coisas que a gente deseja com base no seu estilo, com base no seu desejo, não é não? E tá tudo bem. Eu prefiro e eu faço isso. Agora, e você? Você faz assim também? Ou você prefere seguir vestindo, falando e escolhendo com base em algo que o outro aprova? Quanto da sua vida é vivida com liberdade? Ou você tem vendido a sua liberdade para agradar o outro? Essa é a nossa vida, meio-dia e 29 agora. A nossa vida é vivida com liberdade? Então, você vive com liberdade ou você vive cerceando a sua liberdade para agradar o outro? Lembre-se, a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. A sua liberdade, porque depois disso é o quê? Libertinagem. Então vamos nos ater a essa diferenciação. Liberdade de libertinagem, tá bom? Então, você vive em função do outro ou você vive em função do seu desejo, em função das suas escolhas, em função da sua verdade? A sua vida, como você tem prazer na sua vida. É isso que você tem que se perguntar. Como eu tenho tido prazer, como eu tenho vivido a minha liberdade? Eu vivo pedindo permissão para o mundo, para as outras pessoas. Eu peço permissão para as pessoas ao meu redor. Ou eu vivo com a liberdade tranquila e vivendo e fazendo as minhas escolhas e a minha verdade, sendo a porta-voz dessa minha vida hoje. O que você já deixou de viver por medo de ser julgada? Já imaginou que o medo de ser julgada tá te paralisando? Você já deixou de viver uma situação, às vezes um passeio, né? Um passeio que você gostaria de fazer, uma viagem que você gostaria de fazer, um, um almoço que você queria se dar, um presente que você gostaria de se dar, e você deixou de viver por causa do medo, do julgamento alheio. Você deixou de experienciar a vida por medo desses julgamentos, por pessoas falando X, Y, Z da sua vida? Eu sei que você não está no, que você não é artista,
Se você for artista, você vive em função do outro ou em função da sua verdade? Quem dita as regras da sua vida é os bastidores ou é você que paga as suas próprias contas, que vive de acordo com a sua vivência, com a sua essência, sem preocupar-se com o julgamento alheio? Porque julgar faz parte do ser humano. Todo ser humano gosta de fazer julgamentos, às vezes sem saber o quanto a gente paga para ver, o quanto que nos bastidores a gente tem sofrido para tomar aquela decisão e encarar aquela decisão. São situações que vão de encontro às nossas verdades, à nossa essência. Ou você está deixando a vivência, viver a sua essência por causa que o outro vai julgar, porque o outro tá lá apontando o dedo para você? Eles vão julgar independente. Eles vão falar independente. Eles vão apontar o dedo independente do que você fizer. Porque se não agradar o outro, ele vai falar, ele vai julgar, ele vai apontar o dedo. Porque o ser humano é muito desse tipo de bisbilhoteiro e de encherido. É, pessoas encheridas mesmo. Os brasileiros é muito encherido, gosta de uma fofoca, gosta de falar da vida alheia e acha que tá tudo bem, tá tudo certo. Gosta de julgar, gosta de falar e gosta de apontar o dedo. Mas viver a sua vida, pagar a sua conta, é com você. Vestir a sua camisa é com você. Então me diga, você vai dar ouvidos a quem não paga as suas contas? A quem não veste a sua camisa? A quem sequer naquelas noites naquelas noites frias, te deu um cobertor? Naquelas noites terríveis de dor e sofrimento, você estava sozinha? Não te ofereceu sequer um ombro amigo? Pense bem, reflita. Essas pessoas têm valor? A opinião delas importa? Quem você seria se não tivesse medo do que os outros vão pensar? Olha, essa frase é porreta, não é? Reflita. Reflita sobre essa pessoa, essa mulher que você seria se o medo não tivesse tomado conta de você. Se o medo do outro, né, do que o outro vai pensar, do que o outro vai julgar, do que o outro vai falar. Aí, você seria outra pessoa? É muito complexo, não é? Pois bem, mais uma para sua conta. Anota, escreva, pense, reflita sobre. Você sente vergonha de querer mudar ou crescer? Já parou para pensar que a mudança, o crescimento pessoal é importante em todas as fases da nossa vida, que a gente precisa de mudanças? Mudanças são necessárias. A vida, ela pede movimento. Então não tenha vergonha de você querer cortar o cabelo e tá tudo bem, de você, ó, mudar de profissão, encarar uma nova profissão e tá tudo bem. Não tenha vergonha de querer mudanças, transformações na sua vida. Não tenha vergonha de realizar um término de um relacionamento falido, onde só você está ali para aquele relacionamento. O outro está pouco se importando, sabe? Não sabe o quanto você tem se doado nessa relação e tá só
aprontando uma atrás da outra. Antes de eu perguntar a sua opinião, pergunta a opinião é do amigo, é da amiga, é do colega. Que relacionamento é esse que a sua opinião não importa? Que importa é a opinião do outro? Quer crescer junto, mas não conversa, não se relaciona, não tá ali, ó, pro que der e vier, para dividir, para somar, para crescer junto. Só na hora que é bem benevolente para ele, né, onde é benéfico para ele, ele tá ali, tá junto. Mas é só nessa hora. Ou seja, ele não está realmente ali, ó, apertando a sua mão, segurando a sua mão, e esse relacionamento falido, você vai permanecer? Ah, não, eu tenho vergonha da sociedade de falar que eu sou uma mulher divorciada? Nada. Permanecer num relacionamento falido, num relacionamento onde só você se doa e o outro só recebe e tá tudo bem? Permanecer. Querer mudar não é vergonha. Querer mudar, sair de um relacionamento falido é crescimento. É aceitar que tudo na vida tem começo, meio e fim. E os ciclos, a gente tem que fechá-los. Se o ciclo tá ruim, já faz anos que não muda, não tem o quê? Não tem parceria, só tem, sabe a verdadeira história? Só tem vem ao nosso, vosso reino, nada? Tem relacionamento que é assim. E você vai ficar sempre nessa de só você se doar e tá tudo bem? Só os sonhos de um é que são realizados, o outro pouco, literalmente foda-se, né? Seus sonhos não importam. Suas ideias, menos ainda. E aí, tá tudo bem? Você vai ficar mantendo esse relacionamento falido? O desejo de mudança, as situações que nos levam a tomar decisões que só a gente pode tomar, é que nos fazem crescer como seres humanos, crescer e mudar, mudar para melhor, querer mudança. Então, sentir vergonha dessa mudança, de querer essa nova realidade, é algo que você tem que refletir. O que dói mais? Se frustrar ou ser mal interpretada? É ruim, né? Os dois, acho que os dois, não sei você, mas pra mim, os dois é algo ruim, porque a gente se frustra, porque a gente cria expectativas no outro e a gente tem que ter expectativas é na gente. Criar expectativas no outro, no ser humano, é complexo. Ser mal interpretada, pior ainda também. Acho que não sei o que mais dói. Mas acho que o ser mal interpretado também dói pra caramba. E você, me conta aqui abaixo. Fala pra mim qual que é a sua maior dor? Se frustrar ou ser mal interpretada? Porque a gente se frustra, não se frustra? Se frustra nas amizades, nos relacionamentos familiares, se frustra por expectativas, às vezes, de crescimento na empresa que você trabalha, de ou ser mal interpretada, ser mal compreendida pelo outro, é algo que a gente tem que refletir. Hoje, falando sobre essa questão da gente buscar sempre a aprovação constante, parece seguro, não parece? Mas eu te falo que é um atalho que te desconecta da sua essência. Ou seja, adianta você buscar aprovação constante?
Adianta? Não, porque você foge daquilo que é a sua verdade, daquilo que é a sua essência. Buscar essa aprovação constante não é prudência, não é educação, é autoabandono travestido de boas maneiras. A gente aprende, né, lá na infância que a gente tem que o quê? Obedecer e ser educado. Mas isso não é boas maneiras. Então não é o tempo inteiro você estando o quê? Sim, 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 sim. Porque quando você diz sim querendo dizer não, você está se auto-abandonando. Para o quê? Para você ser vista como a boazinha, como a mulher que não é rebelde, que tem boas maneiras. Tem hora que tem que ser rebelde. Tem hora que é necessário para a nossa sobrevivência e principalmente para a nossa saúde mental parar de de preocupar e de ter medo de dizer não. Porque a aprovação constante não é segurança. Na verdade, é uma oportunidade para você aprender que o medo de ser julgada mostra que você ainda precisa o quê? Se libertar. Então, encarar esse medo é o começo para sua o quê? Autonomia emocional. Então, você precisa de se libertar de medos, às vezes que você vivencia desde a infância. Encarar esse medo, encarar isso, vai te libertar, vai te dar autonomia emocional. E é isso que muitas mulheres, assim como eu, assim como você aí do outro lado, pode fazer. A Renata, com 35 anos, ela deixou de fazer transição de carreira por medo da opinião da família. Hoje, depois de fazer o protocolo terapêutico integrativo, ela hoje vive a sua missão, ela vive sem essa esse medo desse julgamento. E hoje ela fez a transição de carreira, graças a Deus, e é uma profissional diferenciada no mercado. Por quê? Porque ela vive sem se preocupar. Ela se libertou desse medo do julgamento. Medo do julgamento da família, das pessoas que estavam ao seu redor, né? Falavam que era uma que a carreira que ela queria é uma carreira que não gerava muito financeiro, retorno financeiro era baixo. Hoje, ela não só vive feliz, mas muito próspera, porque quando a gente se doa e faz aqui do seu sonho, né, do seu trabalho, a sua missão, você faz com muito mais vontade. E tudo vai o quê? Retorna para você. Tudo aquilo que você doa, toda a sua missão de vida, você se joga naquele sonho, naquela carreira, naquela profissão. E aí, o retorno é grande, não só no prazer, mas no financeiro. Ou seja, é um é algo que transforma, é algo transformador na vida de uma mulher. A Juliana, 31 anos, escondia seus desejos por vergonha. E ela tinha desejos, às vezes, de coisas simples. Ela desejava, às vezes, somente não ter, não ir a festas, por exemplo, a encontros sociais da família. Às vezes, por quê? Ela ia somente para o quê? Para agradar o marido. Hoje, ela aprendeu a fazer escolhas, honrar sua verdade com segurança emocional. Hoje, ela aprendeu que não precisa dizer sim querendo dizer não. Ela aprendeu que ela deve sim honrar a sua vontade, aos seus desejos e não agradar
o outro para a própria segurança emocional dela. Ou seja, ela vivia o quê? Forçada. Ai, né, eu tenho que agradar meu marido, eu tenho que ir aos encontros sociais da família. E ela não queria. Por quê? Porque eram uns encontros que tinha muitos, muitas opiniões e nada de verdade. Parou de fazer isso, parou a fazer, a honrar a sua verdade, e hoje ela é muito mais feliz, muito mais verdadeira com a sua essência. E aí, muitos falariam assim para mim, né? Essa é algo que fala mesmo. Mas e se falarem mal de mim? Falarem mal de você, todos vão falar. Ninguém fica calado. Opinião alheia é algo que acontece todos os dias. Todos vão falar mal, todos vão falar de você. Falem bem ou falem mal, mas não deixem de falar. É assim. E a vida flui dessa forma. É só você levá-la com mais leveza. Vão falar de qualquer jeito. O importante é você se manter fiel à sua verdade. Então, para essa fala, para essa objeção que você me daria, é isso. Não tem como ser fiel à sua verdade se você se importa com o que vão falar de você. Tá bom? Agir sempre com base na expectativa externa, se diminuir para ser aceita, é um jeito errado de você honrar com a sua segurança emocional. Um jeito certo é você aprender a se posicionar com firmeza e respeito, assim como a Juliana e como a Renata, que aprenderam que não devem se diminuir ou deixar-se levar pela opinião alheia. Porque o jeito certo é que quem se posiciona com firmeza e respeito, mesmo que nem todos compreendam, ele vai o quê? Ele vai ser respeitado a longo prazo, a sua autoridade vai ser demonstrada a longo prazo. E tá tudo bem. Se posicionar, sim, com firmeza, com respeito e deixando os outros, a opinião alheia pra lá, porque falar, todos vão falar. E vão falar de qualquer jeito, que o julgamento está muito próximo. Então, um pequeno passo para você começar hoje, para você começar com firmeza e com respeito à sua verdade. Faça algo pequeno que você costuma evitar por medo do que os outros vão pensar. Seja sua maior aliada. Então, faça algo pequeno. Comece a dizer não, por exemplo. Faça isso. Faça assim como a Renata, não, a Juliana. Assim como a Juliana, que não dizia não para o marido para as reuniões familiares, hoje ela diz não e tá tudo bem. Não, marido, eu não vou com você hoje. Não estou me sentindo bem e eu não gosto de da fulana, colega sua, sua tia, sua. É assim, é. E é um passo de cada vez, não é grandioso. Você viu que é só um pequeno hoje. Amanhã, às vezes, ele também passa a observar que aquela situação, aquele relacionamento não está sendo o quê? Proveitoso nem para um e nem para o outro. Aquela reunião familiar está sendo mais o quê? Um, uma reunião com brigas, com é, atitudes veladas que às vezes a gente fica caladinha, mas não tá gostando nada daquele ambiente desagradável. A liberdade que você busca, ela não virá da aceitação dos outros. Reflita sobre isso. Por quê? Ela começa quando você se escolhe. Anota isso. Anota para você tomar nota e para você vivenciar essa busca pela sua verdade. Quando sua própria opinião pesa mais que o medo.
Então, pense que você não deve o quê? Deixar o medo te paralisar. Você deve o quê? Você deve buscar vivenciar o medo e encará-lo. E jamais colocar uma placa de pare toda vez que o medo de julgamentos quiser vir até você. Combinado? No próximo episódio, vamos falar sobre o vício da comparação e como ele mina sua autoestima e sua vitalidade. Você não pode perder. Venha comigo para mais um episódio do Cuidado que Transforma. Na próxima semana, eu aguardo vocês. Grande abraço.